agradeço poder estar aqui falando um pouco sobre a decodificação biológica sistêmica, que é uma ferramenta relativamente nova e uma nova forma da gente olhar o que é saúde, o que é doença, né? É uma outra forma de entender a doença. Uhum. Ok? Então, a decodificação, ela apareceu aí no mundo para a gente através do Dr. Hammer nos anos 80, com o nome de medicina germânica, né? Uhum. Mas com o tempo as coisas foram se atualizando. Então, nós fomos acrescentando outras ideias junto a essa estrutura primária que ele deixou, que Uhum. foram as 5 leis biológicas, né? E uma correlação específica entre os sintomas que a gente vê e os conflitos que as pessoas vivenciaram. Uhum. Então, basicamente, o que ela oferece para a gente? É uma ferramenta onde você me traz um sintoma e eu consigo, através desse sintoma, de uma forma bem específica, bem focada, buscar na sua história um evento que você vivenciou que é o desencadeante dessa doença ou dessa alteração de comportamento. Uhum. Isso é de uma forma bem específica eu consigo fazer isso, Uhum. né? Então, como que acontece isso, né? Uhum. Como tudo isso acontece? Então, você chega para mim com um sintoma e eu vou perguntar para você há quanto tempo você está vivenciando aquilo e o que foi que houve, ok? O que houve, né, para que se desencadeasse isso? Quando a gente fala o que houve, a gente chama isso de conflito biológico. Uhum. Então, o que é um conflito biológico? É uma experiência que você vivencia, que te pega de surpresa, é extremamente impactante, dramática, que te pega no contrapé. Você não consegue resolver aquilo e você deixa em stand-by. Então, o mais importante é que no momento daquela situação, você não conseguiu dar uma resolução consciente para aquela situação. Uhum. Então, você deixa de lado, em stand-by, e imediatamente entra em ação um sistema inteligente que nós temos, que simultaneamente apresenta para a gente assim, uma percepção que eu tive naquele impacto, naquela situação que eu vivi, o meu cérebro entra em ação e um local do corpo específico é impactado. Por que o corpo é impactado? Porque esse sistema é um sistema de sobrevivência. Então, em vez de. Eu não posso ficar sem uma resposta, eu não posso ficar sem nada. Então, eu tenho que lançar a mão de algo que me faça continuar e me faça sobreviver, me faça ganhar tempo e espaço enquanto eu busco uma solução. Quem faz isso para mim? O meu corpo. Uhum. Então, é um sistema de proteção, um sistema de sobrevivência, né? Então, dependendo da percepção do indivíduo, ele vai ter um determinado sintoma, ok? Então, você pode vivenciar uma situação e eu a mesma situação. Só que nós vamos ter percepções diferentes. Eu posso elaborar de um jeito e você de outro, né? E por que isso? Aí entra o sistêmico, né? Por isso que eu coloquei o sistêmica junto, né? Uhum. O sistêmico que é? Eu não estou isolada, eu não sou um indivíduo sozinho, isolado. Eu trago uma bagagem minha, prévia, que faz com que eu veja por uma lente diferente da sua. Uhum. Porque as minhas histórias e as minhas vivências foram diferentes da sua. E cada um tem a sua experiência. Então, um determinado evento que seja que nós estamos, a gente pode vivenciar isso junto. Cada um vai perceber de uma forma. Então, isso é a percepção. Então, o que é uma percepção? É uma experiência
que remete a uma emoção. É necessário que haja uma emoção para que ela seja uma memória. Então, essa memória está guardada no meu campo, é uma memória tanto emocional, mental, quanto celular. E ela está no meu DNA. Ela está lá guardadinha. Uhum. O meu pacote de memórias é diferente do seu pacote de memórias. Né? E essa percepção, que é o mais importante de tudo, que vai determinar o caminho que eu vou tomar, ou se eu vou resolver aquilo, de acordo com o meu nível de consciência, ou se eu não vou conseguir resolver, e como eu percebo isso e que caminho eu vou tomar. Essa percepção, ela depende da minha vivência prévia, das memórias e vivências e experiências do clã, então é o transgeneracional que entra muito forte aí. E eu coloco agora isso claramente, que é uma coisa que eu levo e eu acredito, de experiências nossas vividas antes. Uhum. Não só nesta vida, mas em outras vivências que nós já tivemos aqui. Uhum. Okay? Então, isso faz toda a diferença, a percepção faz toda a diferença, né? Porque é simples, por exemplo, dizer assim, conflito X, sintoma X, isso é o mais simples da decodificação biológica. O mais gostoso e aonde a gente trabalha é na percepção, né? Então, aí é o que eu vejo do sistêmico, que difere da medicina germânica, que a germânica considera o indivíduo único, né? E aí a gente entra com um outro conceito, que é de pré-programante, programante e desencadeante. Então, assim, vamos lá. Não é a primeira vivência que você tem de algo, mesmo que ela seja impactante, que vai desencadear um sintoma. Antes de desencadear um sintoma, você já experimentou aquilo. Você já tem uma memória prévia daquilo que te aconteceu. Okay? Às vezes o evento não é exatamente o mesmo, mas quando acontece algo para mim, é como se eu abrisse um arquivo e daquele arquivo constassem inúmeros itens. Como horário, claridade, dia, se é noite, que posição eu estou, onde eu estava, temperatura, ambiente, tudo isso fica registrado como arquivo conflito X, ok? Uhum. Então, para que eu desencadeie uma patologia, eu tenho antes do desencadeante um programante. É como se eu estivesse em stand-by. Assim que apertasse de novo aquele botão, e que botão? Qualquer item que esteja no meu arquivo. Que eu faça uma correlação daquilo que eu estou vivenciando com aquela memória que eu tinha. Eu starto o programinha. Aí eu vou ter sintoma. Ok? Então, antes de um sintoma, eu tenho um programante já registrado no meu DNA, na minha memória celular, pronto para entrar em ação. Mas antes desse programante, eu tenho um pré-programante. Ok? Então, o pré-programante pode estar em vidas anteriores minhas ou lá no meu transgeneracional, lá no clã, em experiências vividas pelos meus ancestrais. E que eu já venho com essa bagagem. Eu venho com isso guardado no meu DNA, na minha bagagem, porque eu entendo o DNA aqui, eu queria deixar um conceito de DNA que eu estou entendendo, que assim, não é só a molécula do DNA, isso aí é 4 ou 5% do nosso DNA. Mas sim, os outros 95% do nosso DNA, que não é palpável fisicamente, mas que contém toda essa informação, toda essa experiência, né?
Eloá, Então, você consegue trazer um exemplo prático para que as tá. pessoas possam ter um nível de percepção de como começa cada fase dentro da perspectiva da decodificação biológica, Uhum. sistêmica, né? Para que as pessoas possam ter um nível de percepção mais palpável, digamos assim, né? Eu vou pegar um exemplo Como e doenças comum. crônicas, doenças Ah, pulmonares, psíquicas, tá. enfim. Vou pegar um exemplo bem simples, bem comum, que muita gente já teve e tem. Tipo Uhum, uma gastrite. Vamos lá. uhum, Uma gastrite é uma patologia que a gente vê muito frequentemente hoje, ok? uhum, Qual que é o conflito de uma gastrite? É uma contrariedade indigesta, ok? Eu estou vivenciando algo que eu percebo como uma contrariedade e que isso é indigesto. Ora, eu engulo essa contrariedade, mas eu não consigo digerir essa situação. O meu corpo faz o que para mim? Ok, nós vamos. Eu entendo como algo que eu estou engolindo e que eu não estou conseguindo elaborar. Quem é que vai tomar a frente disso e resolver esse problema para mim, já que eu não estou conseguindo ter uma postura ou resolução consciente? Meu estômago. Okay? Quem faz bem isso? Quem digere bem coisas? O estômago. Por que o estômago entrou em ação? Porque a minha percepção foi a de que eu estou frente a uma contrariedade que me é indigesta. Mas isso é inconsciente. Eu não tenho consciência plena disso. Eu estou vivenciando isso. Então, meu estômago entra em ação e começa a produzir muito mais enzimas e ácido clorídrico, que vai me gerar um processo inflamatório na parede do estômago. E quando eu fizer a endoscopia, vai vir lá uma gastrite. Ok? uhum. E isso, para mim, eu entendi como uma gastrite. Mas você pode ter uma esofagite mediante uma situação em que você engole algo e que, na verdade, você gostaria mesmo é de vomitar aquilo. Ele não chegou até o seu estômago, mas ele desceu bastante até o seu esôfago, então eu tento colocar aquilo para fora e não consigo colocar para fora. Então, quem é que está sendo impactado? O esôfago, ok? Outro pode perceber, por exemplo, como algo que lhe aconteceu, a mesma situação. Ele pode interpretar como algo de uma sujeira que me fizeram. Pô, isso é um jogo sujo que me foi imposto. Eu tive que engolir, eu digeri, eu assimilei para dentro de mim, mas eu não consigo me livrar disso. Eu guardo aquela percepção de algo sujo que me fizeram, do qual eu não consigo me livrar. O que, que eu posso ter nesse corpo? Que manifestação? Um câncer de colo, de intestino. Ok? Então, cada percepção, cada patologia. Tá? Se eu É, tenho. interessante que você está trazendo, porque dentro da perspectiva de estudo que eu pratico, utilizando também as 5 leis biológicas, a medicina tradicional chinesa, a medicina ocidental, eu consegui correlacionar e catalogar alguns aspectos, porque todo o aparelho digestivo, né, digestório da gente, do ato de mastigar ao ato de evacuar, nos conecta muito de forma direta e indireta à função mãe, como aspecto emocional de conexão esse sistema de mulheres, né? Então, complementando o que você trouxe da gastrite, por exemplo, a gastrite na medicina chinesa chama de calor no estômago, né? Aquece em excesso, isso gera um calor no estômago. Geralmente, quem tem gastrite tem uma relação de amor e ódio com a mãe, e é uma mãe que não consegue estabelecer um movimento de se posicionar diante do homem, ou seja, o pai dela, né? O pai dessa pessoa que desenvolveu gastrite. É como se ela não conseguisse externalizar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vontade, a sua sexualidade, e isso no filho, eu venho catalogando esse sintoma de gastrite, né? Uma esofagite, por exemplo, que é um princípio também que muitas vezes pode ser gerado por um processo de excesso no estômago,
o ácido sobe, queima a parede ou o próprio alimento para ali. Por ser uma parte do sistema digestório mais reta, é uma rejeição inconsciente daquilo que a criança sente na relação com as emoções da mulher, né, mãe dela, com o homem pai, né? E também tem um princípio daquilo que é colocar para fora algo que eu como, por exemplo, através da anorexia ou bulimia, por exemplo, né? É um movimento de dizer assim, querida mamãe, eu não aceito refluxo, não quero que é refluxo, eu não aceito essencialmente as suas emoções. Então, é muito legal o que você está trazendo, importante para que as pessoas possam compreender que o corpo da gente ele vai responder de acordo com as nossas emoções, e muitas delas inconscientes. É a forma que o corpo tem de chamar a nossa atenção para olhar. Então, ou seja, para onde que uma gastrite está olhando? Para onde que uma esofagite está olhando, para onde que um refluxo está olhando dentro da nossa história. Isso é muito importante e é bom que você deixe claro para as pessoas da importância de cuidar disso, porque já existem recursos como a decodificação biológica, por exemplo, que traz consciência para um determinado padrão emocional que gerou sintomas e doenças, não é verdade? É isso aí. Você está falando de mãe. Tem o bebê que tem refluxo, muitas vezes ele sente uma mãe tóxica. No excesso Exatamente. ou na falta. Então, é uma mãe tóxica. E essa Eu criança não vai ter aceito mais. as suas emoções. Ela não aceita. Ela sente aquilo como uma toxicidade, ela vai pôr para Exato. fora. É muito legal isso, assim. E como eu faço medicina chinesa também, então, quando eu vou avaliando, eu vou fazendo todo A correlação, né? junto, ao mesmo tempo eu vou construindo aquilo, né? E assim, como um estômago tem uma gastrite, normalmente ele tem um ataque do fígado, né? Que a gente fala que é um ataque na horizontal do calor do fígado. Então, o que é o calor de fígado? É uma emoção de raiva. Raiva. Atacando a mãe. Atacando, ou atacando o chefe, ou atacando a esposa, atacando algo que eu não. Que me soa como uma imposição, como uma invasão, porque está invadindo, né? E que me é indigesto. Eu não consigo verbalizar. Você fala, mãe não consegue se situar em relação, se posicionar, né? Eu não consigo me posicionar com relação a uma determinada situação, né? E dar um basta naquilo, né? Mas o que eu acho assim, então, isso é um exemplo super simples, Sim. que é para a gente diferenciar as percepções e o caminho que cada um vai tomar com relação a isso, né? Quando a gente vai buscar, por exemplo, um programante, aonde eu vou buscar esse programante? Né? Então, com relação ao sistêmico, esse programante ele pode estar no momento da concepção, quais eram as energias e as emoções do pai e da mãe no momento da concepção. E a gente traz um conceito também, Luciano, de 72 dias antes dessa concepção, 72, 74. No momento em que aqueles gametas, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, estavam sendo preparados. Que energia plasmava ali? Então, desde esse momento, nós já estamos recebendo, neste plano agora, na terceira, quarta dimensão onde nós estamos agora, essas influências, ok? Então, concepção, gestação, primeiro ano de nascimento, e depois vem os eventos todos que a gente vai vivendo a vida, né? Então, onde eu busco um programante? Até esses 74 dias prévios à concepção. Okay? O que estava rolando que influenciou esse indivíduo? Ou quais são as necessidades desse clã, dessa família? Ou quais são as fragilidades desse clã que ele não conseguiu resolver? E que ele pode trazer um indivíduo apto a fazer esse processo. Então, quando eu nasço já com uma injunção. Né? Eu já venho com um pacote. Tanto dos meus pacotes, olha, complicado, né? Complexo. Tem o pacote das memórias do transgeneracional, o meu pacote pessoal e um pacote ofertado que é o seu tema de vida.
Isso a gente vê o meu tema de vida sozinha, eu como um micro, eu como um pouco mais macro frente à minha família terrena, e eu como mais macro ainda frente à minha alma, a história da minha alma, o que é que essa alma está aprendendo frente a todo o universo, Uhum. que é o sistema. Né? Nós estamos inseridos nesse sistema enorme aí. Uhum. Então, esse é o trabalho, né? Assim, você preste atenção no seu corpo e ele te dá os sinais e o caminho para você resolver o seu tema de vida. O que é que está por trás daquele sintoma? Então, o sintoma não é nada agradável, mas é o fio da meada, aonde eu vou encontrar a resposta ou a causa de um tema de vida, um tema interno, de mundo meu interno, que eu preciso resolver. Uhum. Depois você vai observando que você vai esbarrar nas mesmas questões, não importa o âmbito disso. Sempre estarão ali os mesmos sentimentos. E assim, eu reforço muito que não é um aspecto só da mente, mas é um aspecto sentimento. E o sentimento, assim, eu estava li o livro do Antônio Damasio, né, A Estranha Ordem das Coisas. Sim. O sentimento é algo visceral, é algo absolutamente interno. Ele é criado no meio interno por uma percepção biológica. Então, não temos como separar o biológico do sentimento. Por isso, o sentimento é aquele que dá o nó no conflito. Se eu não resolvo o sentimento que está presente naquele conflito, eu só entendo ele de forma mental, ele vai voltar. Uhum. Então, o processo, ele necessita de uma abordagem da dinâmica daquilo que se passa na vida daquela pessoa. Essa dinâmica a gente vai abordar na família, no dia a dia dela, nas suas vidas, e para quem quer aprofundar um pouco nas suas vidas anteriores, mas quais são os sentimentos que estão presentes aí? Então, que as pessoas às vezes não percebem, elas não acessam seus sentimentos. Ou às vezes a gente tem sentimentos de base muito profundos que a gente desconhece. Por exemplo, tristeza. Às vezes eu vivo uma vida de raiva, ou de preocupação, ou de medo, mas e vou destrinchando aquilo e de repente eu me dou conta que por trás de tudo aquilo existe uma base de tristeza. Então é preciso acessar, identificar, que a pessoa identifique nela esses sentimentos. Para daí a gente começar a soltar isso. Sim. Né? E eu vejo assim, o processo de soltar é um processo que a gente só faz com uma energia. A de amor incondicional. Uhum. A de ausência de julgamento e de compaixão. Né? Porque enquanto eu estou presa, mas foi ele que fez, e isso e aquilo, eu ainda estou num julgamento. Uhum. E sempre que eu tenho um julgamento, eu impeço a ação de uma energia de altíssima vibração, que é o amor incondicional. Só complementando, o Hellinger, ele traz uma frase assim: a doença como caminho de cura, né? E o julgamento nos atrás, nos afasta do amor. São duas frases do Hellinger. E eu sei que também o Hammer, ele fala que a doença é o caminho de cura, é o caminho da cura, é o caminho que o sistema busca para se autorregular. E daí a importância da gente anteceder ao processo da materialização de uma doença no físico, né? Ou seja, cuidar das nossas emoções é essencial para que a gente não desencadeie
um processo de adoecimento. E a gente, segundo a perspectiva que eu estudo também, a gente adoece porque a gente acaba sobrecarregando o nosso corpo com muitas emoções, ou seja, muitas emoções de terceiros, né? E isso vai gerar um conflito muito grande no meu sistema e vai gerar um processo de compreender. Olha só, o meu corpo ele foi construído para sentir apenas os meus sentimentos. Quando há um nível profundo de muita mistura, né? Isso são chamados de lealdades, lealdades invisíveis, que também é uma fala do Helling. Ele traz esse movimento de uma forma muito única quando ele fala o seguinte, que quando a gente traz esse movimento de uma forma inconsciente, isso é a certeza de conflito, é a certeza de sintoma, é a certeza de adoecimento. À medida que essas lealdades vão sendo tirados os véus, a gente vai encontrando o nosso lugar dentro da vida, dentro do nosso sistema. Consequentemente, vamos dando espaço apenas àquilo que é meu, aquilo que é minha história. E aí eu posso tocar a vida. Olha que lindo isso, né? Eu posso ser feliz e tocar a vida nesse movimento maior. E a gente tem um conceito totalmente diferente, que doença é algo ruim. Eu já tive a experiência de constelar várias pessoas que tinham câncer, por exemplo, que é um exemplo que você deu mais cedo de muitas doenças que o câncer é tratado e daqui a um tempo ele restabelece, ele aparece novamente, né? Então, isso significa o quê? Que muitas vezes essa doença foi compreendida aqui, não na alma, não na emoção propriamente dita, né? Porque o câncer ele tem uma correlação também muito grande, e a depender da parte do corpo que ele estabelece, segundo a parte como eu estudo, né? Que estabelece esse movimento do sentimento de mágoa muito grande. E é uma mágoa que vem de um sistema de crenças de mulheres que não puderam expressar as suas vontades, emoções, sexualidade. Está muito conectado a isso. A dor dessa pessoa que desenvolveu câncer, que está leal, né, de forma cega, a esse princípio das gerações anteriores e não consegue ter um movimento de ser visto, de ser reconhecido. E a forma que ela tem de honrar o sistema e dar continuidade àquilo que é câncer, por exemplo, para tudo aquilo que ela exclui, é desenvolvendo um câncer, mas com muita mágoa, com muita raiva. E as doenças, de uma forma geral, elas escondem muitas emoções por trás, né? A gente, quando coloca isso no campo sistêmico, a gente percebe que aquele sentimento de tristeza tem uma raiva por trás. Por trás da raiva tem um outro sentimento. E a gente vai, né, de camada em camada, tentando compreender aquela dinâmica que gerou aquele sintoma, aquela doença. Então, assim, eu fico muito feliz pela perspectiva que você está trazendo, de trazer para a gente essa consciência da decodificação biológica, porque ela ajuda pra caramba esse aspecto das doenças psicossomáticas, né? Ajuda demais. E fico feliz que pessoas como você tá abrindo a tua porta, teu conhecimento para trazer para a gente essas informações que são essenciais. Muito parabéns. Obrigada. Você sabe que, assim, você fala de doença psicossomática, né? O que a decodificação faz de diferente hoje? Sim. Ela detalha. Então, não é assim, é uma mágoa. Qual é o conflito específico? E a pessoa verbaliza aquela frase, sabe? Ela me traz, às vezes, ela fala a frase pronta, mas ela não escutou o que ela falou. E aí a gente coloca, você ouviu o que você disse? Essa sua percepção é exatamente a tua dor. E essa dor específica leva a uma patologia específica, né? Então não é algo geral. Agora a gente consegue detalhar e tem nuances do conflito, ok? Então, assim, como eu falei da gastrite, se eu percebo como uma contrariedade indigesta, o meu estômago ressente. Se eu não quero terminar de engolir aquilo e eu vou vomitar aquilo, quem sofre é o meu esôfago. Se eu não me posiciono, engulo e percebo como uma sujeira, eu posso ter um câncer de cólon. Okay? Então, depende do detalhe da minha percepção. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Uma coisa que você falou da lealdade, né? A gente trabalha com um negócio que chama grade de lealdade familiar. De acordo com a ordem de nascimentos dentro do clã, né?
E cada um tem um Inclusive, papel. inclusive, esse vai ser o nosso tema amanhã da nossa live, a ordem de nascimento, ou seja, a ordem de cada irmão, né? Sintomas, doenças relacionadas à ordem de nascimento, né? De Esse vai ser o cada nosso um. tema de amanhã com a doutora Aline. Então, isso a gente aborda também na primeira vez que você vem. Então, você vem com uma patologia, né? Ou com uma questão na sua vida, não precisa necessariamente ser uma doença. Eu Uhum, vejo, por exemplo, pessoas que não têm patologias, mas que têm questões na vida que não andam. uhum, Então, minha vida não anda e eu tenho um caso muito lindo, assim, de uma pessoa que se transformou até numa amiga minha, mas ela veio para mim dizendo assim, olha, eu estou numa altura da minha vida aqui com 60 anos, onde a minha vida eu estou vendo que está levando o mesmo rumo da minha mãe. uhum, Eu não gostaria, porque a minha mãe deixou de viver aos 60 anos e deixou que a vida levasse, com muita tristeza. Assim a minha avó, e eu estou vendo que isso está começando a acontecer comigo. uhum, A idade também é algo que acontece, por exemplo, isso é chamado ciclo celular biológico memorizado. uhum, Eventos que acontecem em gerações diferentes, ou mesmo com o mesmo indivíduo, de tempos em tempos. Ele se repete. O conteúdo daquilo está presente. Isso é chamado de ciclo celular memorizado. Então, essa pessoa trouxe para mim e ela falava: eu estou amarrada, eu não consigo sair do lugar, eu não uhum. consigo fazer a minha vida andar. E a gente foi buscar no transgeneracional dela, ela trouxe um fato muito interessante, que a tataravó, ela era uma escrava que foi retirada da terra dela, né? Eles eram roubados de lá, Navios negreiros, né? isso, trazida para cá, e ela se sentia absolutamente acorrentada, Uhum, né? E isso veio passando para as mulheres do clã. E ela tinha uma tristeza e algo que ela não conseguia entender. Quando a gente trabalhou isso, ela foi se desvencilhando de todas essas emoções e compreendendo o sistema. E hoje ela é uma terapeuta que que lindo. trabalha com o corpo. Não, é assim, foi um trabalho lindo. E o que é legal é você ver a pessoa evoluindo, né? E eu uso como terapia de apoio nesse processo a acupuntura, a aromaterapia Uhum, e uso florais. Então, cada consulta você vem diferente. E você vem com uma questão para a gente trabalhar. Olha, eu resolvi isso, agora apareceu isso. Então, aquela acupuntura, a aromaterapia e o floral, ele já está focado para aquele momento. Então, eu associo a acupuntura com uma outra visão, assim, não só puramente da medicina chinesa, mas eu estou vendo um pouco mais profundo o corpo todo como um sistema. uhum, Porque eu entendo que o que corre nos nossos meridianos é informação. uhum, É biofóton, é luz que uhum, carrega uma informação. Ele vai carregar essa informação para dentro do meu corpo. E como eu consigo ajudar aquela pessoa a metabolizar, a trabalhar aquela informação com a acupuntura, com a aromaterapia, que vai direto pelo sistema límbico, estou trabalhando emoção. uhum. Floral, estou trabalhando os corpos sutis, né? Então, assim, é um trabalho muito lindo. E ver a evolução das pessoas é muito legal, muito gratificante. Olha só, Bem completo. eu sou apaixonado por tudo isso, porque eu já ensinei muito acupuntura, né? Já fiz formação com as 5 leis biológicas. Apesar de não colocar isso de uma forma direta, eu fragmento isso e pego aquilo que é essencial e vou aplicando de acordo com a necessidade do momento de cada pessoa. Mas é interessante perceber que essas abordagens todas, elas dialogam dentro de uma perspectiva humanista e, ao mesmo tempo, de uma perspectiva integrativa, né? Ou seja, eu me considero muito integrativo porque eu tenho esse olhar de vários recursos, vários movimentos que me fazem ter um sentimento de pertencendo a um sistema maior do que eu, né? A acupuntura tem uma história linda, a medicina tradicional chinesa tem uma história linda, né? A história do Dr. Ram é muito baseada naquilo que foi a experiência pessoal dele de morte, de câncer da esposa.
e todo esse processo que aconteceu, essa coragem que ele teve de estabelecer esse olhar diferente para a doença, né? Como um movimento também maior. Esses pioneiros a gente deve agradecer, reverenciar, porque são pessoas que, de alguma forma, precisam estar mais dentro de cada um de nós, ou seja, o conteúdo delas precisam estar dentro de cada um de nós. Né? A obra do Hellinger é imensa, a obra do Hellinger é impressionante. E todos aqueles que antecederam o Hellinger, ou seja, de todas aquelas escolas que ele bebeu, é algo que a gente precisa estar vivenciando isso de uma forma muito mais humana mesmo, né? E você está trazendo esse campo de, olha, a gente é simples, existe uma emoção que gera, quando você não tem consciência dessa emoção, que está conectada a um sintoma que você vai desenvolver no teu corpo, e o corpo funciona dessa forma, porque ele está dizendo para a gente, olha, alerta, pi, 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 pi. Exatamente. Você precisa olhar para sobrevivência. Para uma emoção, né? Isso. Então, se a gente tomar consciência disso de forma rápida, a probabilidade de a gente adoecer menos e ter um nível de saúde muito mais leve, orgânico, é muito maior quando a gente tem essas perspectivas, não só dessas ferramentas de alguém que vai utilizar com você, mas esse sentimento de que você faz parte de um todo, e de que esse todo tem uma importância essencial e fundamental no processo da sua vida, né? E de que você pode, dentro desse todo, ter a sua individuação, não individualidade, mas a sua individuação. E essa individuação significa eu e nós sempre, né? Ou seja, eu sou eu, mas também sou nós, nesse princípio maior de vida. E isso vai nos trazendo uma consciência de passo a passo seguir numa direção mais saudável, de uma forma geral, para as nossas relações, para o nosso trabalho, para a nossa vida, simplesmente para tudo, né? E eu quero depois poder conversar mais com você, aprender mais na realidade, porque você vive as 5 leis biológicas, a decodificação biológica muito mais do que eu, até para me lembrar de muitas coisas que eu já aprendi lá atrás, né? A forma como que eu sempre conecto muito. Tem um amigo meu que é o Reginaldo, ele fez formação das 5 leis biológicas. De vez em quando eu vou lá, peço a ele, Reg, o que significa isso segundo o Hammer? Aí ele vai lá, olha para mim, e aí eu faço uma correlação com aquilo que eu percebo no campo e trago uma identidade, que eu chamo de identidade parcial, porque nunca é algo... porque nós somos únicos no sentido da dinâmica, da expressão da dinâmica. A dinâmica ela pode ser universal, todo mundo no mundo pode ter hipertensão, mas os caminhos que levou alguém a ter são diferentes. Então é único, daquela pessoa, foi construído dentro de uma história específica, né? Mas assim, eu fico muito feliz porque é um tipo de papo reto, simples e que a gente está tendo agora para gerar informação para a gente mesmo, né? E para todo mundo que está conectado aqui agora, no sentido de que, gente, existem recursos, vamos utilizá-los. Né? Existem profissionais capacitados que podem facilitar isso, então vamos buscar esses profissionais, vamos buscar ajuda no sentido de estudar, de ver lives. Muitas pessoas que veem lives, elas têm níveis de cura. A pessoa manda mensagem, pô, assisti sua live, você falou uma frase que desencadeou em mim algo que eu... Né? Isso é muito legal. O que eu vejo assim, o ser humano está muito desconectado de si. Tem gente que não percebe os próprios sentimentos, quanto mais percebe seu corpo. Né? Não consegue perceber o corpo e ver os níveis de tensões e ver as dores, ou acha que aquilo faz parte. Eu tenho dor lombar mesmo, tá tudo certo. Eu tenho dor de cabeça todo dia, tá tudo certo. Uma gastrite, eu tomo lá o meu omeprazol, tá tudo certo. E o processo é absolutamente de autocura. A capacidade, eu acho que foi tirado do ser humano a capacidade de autocura. E ele foi cada vez mais se afastando de si, e assim, a potencialidade do autoconhecimento foi retirado do ser humano. Né? Era tido como, isso é uma bobagem, o que interessa é o aspecto mental. E desconectou totalmente o mental, o corpo e a emoção, ficou uma coisa de cada lado, sendo que é impossível desconectar, porque a realidade do ser humano não é essa separação. A realidade é que nós estamos em um corpo físico, temos outros corpos sutis,
E fazer isso tudo está entrelaçado conosco, nós com o nosso clã com outros clãs e nós com todo o universo. Então, esse entrelaçamento, ele existe, apesar de muita gente não acreditar, ele nunca vai deixar de existir, ele sempre existiu, e ele foi roubado do conhecimento, né? E as pessoas foram apartadas das suas emoções, apartadas da sua possibilidade, do seu autopoder de autocura. Então, o processo basicamente é de autocura, a gente só orienta e diz, olha, você tem isso. Às vezes, uma palavra desperta e desfaz um grande caminho aí de conflito, né? E é uma coisa ancestral, né? que sempre houve, e que o ser humano nunca teve, acho que, o direito de fazer isso, sabe? E hoje eu acho que essas pessoas precisam despertar para isso. Eu acho que a gente precisa usar tudo que tem de bom, né? Existem técnicas na medicina tradicional, na medicina ortodoxa, na medicina clássica, técnicas de intervenção que são magníficas. Uhum. Existem medicamentos que são necessários usar, né? Mas a gente não pode excluir. O que eu acho interessante é que a gente tem que fazer o E. Parar com esse ou. É bobagem o ou. O E a gente consegue aproveitar muito mais. Então, assim, isso, aquilo, são... Pega as coisas boas. Por exemplo, uma constelação familiar. Às vezes eu tenho um paciente que chega num ponto em que eu não vou aprofundar porque eu não tenho essa capacidade. Então eu indico. Vai lá, faz uma constelação, volta, desenrola esse nó e a gente continua. Então eu acho isso muito assim, eu vejo muito por aí. Uma forma de ver. E a acupuntura, assim, a medicina chinesa, ela é uma técnica e um conhecimento milenar gigantesco de um sistema de energização do nosso corpo feito pelos meridianos e que, assim, é como se nós estivéssemos num núcleo separado do todo. O que a gente precisa fazer é que essa energia que roda só em nós se reconecte com a energia do alto e comece a receber essa energia do alto. E essa energia pura do alto comece a permear o nosso corpo físico com uma vibração mais alta. Então, uma vibração mais alta, uma célula que vibra mais alta, é uma célula que não adoece. O que a gente usa, por exemplo, para aumentar a vibração, é a própria técnica da acupuntura. Uma aromaterapia aumenta a vibração das células. O floral aumenta a vibração também. Então, é o que a gente tem para usar hoje, que é muito antigo, que sempre esteve aí, que foi afastado das civilizações mais modernas, né? E eu acho que está na hora de voltar. A olhar para o corpo, a olhar para as suas emoções, fundamental. Sem olhar para a emoção, a gente não vai conseguir. Eu considero isso como um processo de crescimento, e como todo processo de crescimento, ele tem suas etapas que precisam ser experimentadas de um outro lugar, né? Quebrando sempre paradigmas, ou seja, a gente vai estabelecendo um movimento de olhar para o novo, que na verdade esse novo já é algo que já vem de algum lugar, que alguém já vivenciou e que a gente vai experimentar agora, né? Esse movimento maior, porque nas suas palavras, eu sei que por trás existe muito conteúdo, digamos, iniciático, espiritual, que eu percebi na sua fala, né? Eu também tenho esse movimento, porque eu deixo muitos códigos sem falar diretamente de algo, né? Eu vou deixando códigos, sementes que são, de alguma forma, cada um vai despertando no seu movimento eu falo coisas que as pessoas, às vezes, não entendem, porque se elas não entendem, é porque eu também não entendi, mas falei, né? Mas esse movimento é interessante porque a humanidade está buscando lá atrás, ou seja, na ancestralidade, que tinha um modelo de vida mais conectado à natureza, né? E que viviam as suas relações de uma forma única, e que isso tomou rumos diferentes. A gente precisou desenvolver o lado esquerdo do cérebro, né? Ou seja, a capacitação de tecnologias, de tudo. Mas isso aqui chegou o momento de o máximo, digamos assim, né? Dentro da matéria, máximo. E agora a gente precisa voltar para esse outro lado, o lado direito do cérebro,
o lado parasimpático, né? É a parte parasimpática da gente, para estabelecer um movimento de conectar com essa tecnologia e trazer essa tecnologia para a tecnologia essencial do ser humano, a tecnologia do olhar no olho, do toque, do respeito, do amor, porque o amor é a molécula, digamos assim, mais distorcida que a humanidade vive, né? Ou seja, o sentimento, a molécula que a humanidade distorce pra caramba. Ah, eu te amo, mas é aquele amor que é apego, é controle, é aquele amor doentio, é amor que largado. Então, são muitas distorções dentro do sentimento amor, por exemplo. A gente não sabe ainda o que é amor, né? Tem uma passagem que fala que quando Jesus pronunciou pela primeira vez a palavra amor, estremeceu as moléculas no planeta inteiro, né? Quando ele Imagine a energia dele, né? Imagine a energia dele. pronunciou essa palavra, né? O amor é uma característica muito diferente daquilo que ele viveu. Por exemplo, a palavra Roma. Roma é o sentido de guerra, de combate, de conquista, né? Do masculino. E se você ler a palavra Roma ao contrário, você vai ter a palavra amor. É isso aí. Roma, ao contrário, é amor. Então, ele traz, quando ele falou esse sentimento, ele fez vibracionar e despertar o princípio da consciência do que é amor, por exemplo, nas gerações que viriam depois dele. Isso são metáforas, na realidade, que eu estou falando, né? Então, esse movimento é muito interessante quando a gente está conectado a esse campo de consciência, a gente ainda não sabe como chegar, né, a esses estados mais vibracionais, digamos assim. Existem vários recursos, existem florais, cromoterapia, aromaterapia, reiki, são várias as possibilidades que você pode acessar esses níveis, mas o nosso grande desafio está em aprender, de fato, a manter mais tempo, digamos assim, dentro dessas frequências, em detrimento de outras frequências, né? E isso só é possível dentro dessa tridimensionalidade que a gente vive, desse 3D do nosso cérebro, né? Que tem um sentido apenas de quantificar tamanho, altura, largura, cheiro, isso aqui está quente, isso aqui está frio, que para além disso existem outras possibilidades de perceber outros níveis de estado, né? Outros níveis da matéria, por exemplo, que tem um nível muito profundo, mas o que preenche a gente internamente hoje são muitas lealdades, são muitas crenças limitantes. E não tem espaço para a gente perceber esse novo, viver esse novo, né? Muitas vezes não tem espaço. E o universo está jorrando luz para caramba. Está jorrando muita consciência. Mas a gente está preso ainda a essas lealdades, esses princípios. E só é possível, gente linda, escuta o que a gente está falando, tanto eu quanto a Eloá. Só é possível viver isso quando você está internamente liberado, ou seja, quando você tem espaço interno para que isso aconteça. Não tem como você colocar uma roupa nova no guarda-roupa cheio de roupa, né? Você tem que limpar aquele guarda-roupa e para guardar uma roupa nova. Assim é o nosso corpo, são as nossas emoções. Esse papo é papo para 10 horas de live, viu, Lô? Maravilha você. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, eu só queria colocar uma coisa que eu Coloca, acho. acho que a gente tem uns 10, 15 minutos ainda. Vou medindo aqui, eu te falo. Pode ficar à vontade. Colocar uma questão super importante, que é sair da vitimez e assumir a responsabilidade da sua vida, não culpa. Não. A gente está muito acostumado a ver isso como culpa. Eu sou culpado. Não, eu sou responsável. Eu não estou vivenciando isso à toa. Nada é por acaso. Eu não estou tendo uma situação que está bloqueada na minha vida, ou uma patologia, ou uma coisa assim, por acaso. Aquilo faz parte do meu campo informacional. E quem alimenta o meu campo informacional sou eu. Eu posso vir, e também não estou no meu clã, na minha família, à toa. Uhum. O que eu observo, assim, é que as experiências que o clã teve, eu também tive. Parece que é uma atração de experiências que a gente viveu e que estão sendo trabalhadas entre essas pessoas. Uhum. Então, porque todos nós compartilhamos
e conhecemos, porque já estamos há muito tempo aqui, dores e amores, né? Isso é o princípio do Ho Oponopono. O que de mal em mim que se manifesta em você, o que de mal de você que se manifesta em mim e o bem. Então, o bem que eu tenho em mim que se manifesta em você e o bem que você tem em você que se manifesta em mim. Isso é o princípio do Ho Oponopono. Mas não é assim, eu sou o culpado. Não, eu sou responsável. Trazer essa percepção de responsabilidade. Então, pare de se vitimizar, de ser e de pôr a culpa ou achar culpados. E nem se culpar. Eu assumo a responsabilidade sobre essa situação, ok, vamos ver o que tem aí? Então, vamos olhar para essa sombra. Olhar para a sombra, para mim, você falou de limpar um guarda-roupa, né? A sombra, ela é passiva. A luz é ativa. Se eu olho ou jogo luz para uma sombra, essa sombra tende a recuar. Uma sombra descoberta fatalmente está destinada a desaparecer. Se eu ilumino algo, fatalmente ele está destinado a desaparecer. Basta iluminar na totalidade, ela vai sumir. O que é iluminar? É fazer um processo de autoconhecimento. Primeiro eu vou perceber o que é que eu penso, o que é que eu sinto, como o meu corpo, o que eu tenho no meu, como é a realidade corporal. Primeiro eu preciso observar-me, colocar a percepção em mim, parar de colocar a percepção no externo. Então, existem inúmeros apelos do externo para que eu me distraia e vou tocando a vida. Eu me distraio com trabalho, com filme, com cinema, com roupa, com compra, com inúmeras coisas. Várias ofertas. É o que mais tem. E isso ocupa 99,9% do tempo e da cabeça das pessoas. E não sobra tempo para se observar. E se a gente começar a olhar para dentro, a gente vai ver um monte de sombra. Mas se a gente tiver uma postura de desejar que aquilo mude, então eu me empenho, eu faço parte, eu não posso cuidar de ninguém. Eu, como uma pessoa que estou atendendo, eu não consigo trabalhar uma pessoa que não queira. É impossível. Porque o processo é de autocura. Eu não curo ninguém, a pessoa é que se autocura. Então, para mim, assim, trabalhar a sombra é absolutamente fundamental. É um processo mais lento, mais doloroso? Porque a gente não oferece pílula mágica. A gente vê muita coisa aí por aí nessa linha mesmo da decodificação. É rápido e tal, depende do nível que você está trabalhando. Tá? Para coisinha simples é rápido. Para coisas mais profundas, leva um tempo. Então, a gente não oferece pílula mágica e vai dar trabalho. Sim. E a gente vai se deparar com coisas em que a gente enrosca ali. E você sabe o que eu acho que ajuda pra caramba? Que me ajuda? Meditar. E hoje eu vejo assim, a meditação, antes eu entendia como assim, é um processo para acalmar a mente. Para mim hoje, para mim, a minha experiência pessoal, a meditação é um processo de autopercepção. Eu volto o meu olhar para mim e durante um silenciamento eu começo a perceber o meu corpo, perceber o meu estado mental, o meu estado emocional, qual é a qualidade dos sentimentos que eu nutro, dos pensamentos que eu nutro, que eu alimento isso tudo. Então eu não sou só vítima de receber um pacote de uma família de vidas, então, mas eu nutro aquilo. E aí, ir fazendo esses acessos. E durante o processo meditativo, e tendo os insights que me ajudam, junto com todas essas outras coisas, né? A ir dissolvendo essa sombra, entender, saquei, tá aqui o lance. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Eloá vai se despedindo, que só tem 30 segundos, tá? Tá bom, vamos lá. Então, não, vai se isso. despedir. Só temos 30 segundos, vai se despedindo. Então, eu agradeço por estar aqui falando sobre a decodificação biológica, trazendo uma proposta nova, né? E
Para quem tiver interesse, tem o meu contato, né, no Instagram da Decodificação Biológica. Agradeço ao arroba Decodificação Biológica. Segue lá Isso. o Instagram da Eloá, tá? E lá tem os contatos, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, manda depois uma mensagem para a gente conversar. E eu agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui nesse espaço passando essa mensagem, viu, Luciano? Foi muito Show de legal. bola. Vamos agradecer a doutora Kátia Coelho, que nos apresentou, tá? Um beijo, Kátia. Você foi quem apresentou eu, a doutora Eloá. Gratidão por esse movimento único. Gente linda, pouquíssimos 5 segundos para só dizer para você abraços luminosos. Até amanhã às 19 horas.